Salve progressistas, eu sou o Clayson. O canal da extrema-direita, divulgador de notícias falsas, o rei das fake news, teve as suas atividades encerradas pelo YouTube. Estou falando do Terça Livre, que teve o seu canal oficial encerrado e também um outro que eles tentaram burlar ali o YouTube, também foi encerrado, o oficial e o secundário. Foram dois canais que não existem mais a partir desta quarta-feira, né? Ontem à noite. Eles foram tirados do ar pelo YouTube e você vai saber todos os detalhes, você vai saber por que ele foi retirado do ar, você vai saber tudo a respeito desse assunto no vídeo de hoje. Só que antes, eu tenho que pedir para você dar o joinha, se inscrever no canal, para você ajudar o nosso trabalho precisa da sua força. Se você não pode compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, que seria uma coisa que ajudaria muito também, o simples fato de você ser inscrito no canal, de você ativar o sininho, fazer os seus comentários, já ajuda muito. Então, por favor, se inscreva e ative o sininho. E você pode ser membro aqui também, ajudando o nosso trabalho. Você sabe que a primeira coisa que eles falaram é que eles são vítimas de censura. É mais uma mentira, eles são muito mentirosos. Aliás, é assustador o quanto esses caras mentem, eles são mentirosos compulsivos. É uma coisa assustadora mesmo. Falaram que o Sleeping Giants tirou o canal do ar. De fato, o Sleeping Giants fez uma campanha com relação especificamente àquilo que o Sleeping Giants já faz muito tempo, alertando os anunciantes. A Droga Raia, inclusive, disse: olha, não vamos mais anunciar no Terça Livre. Isso de fato aconteceu, mas é óbvio que esse não foi o motivo do Terça Livre ter sido bloqueado, dele sair do ar. Eu tenho acompanhado o Terça Livre desde quando esse canal entrou no ar. Nós criamos uma live aqui com o nome de Segunda Proibida, que era uma live que tinha até esse slogan, né? Se você não gostar da Segunda Proibida, tem a Terça Livre. Eu criei esta live aqui no canal para que eu pudesse desmentir imediatamente os vídeos mentirosos do Terça Livre. Então eles colocavam aquelas narrativas absurdas, falavam coisas que não tinham o menor cabimento. Aí a gente vinha aqui na live e falava: olha, você viu esse vídeo? É assim, é assim, é assim. Sempre colocando aqui para você com dados, com informações, com referências, explicando por que eles mentiam. Eles eram previsíveis até. O que não dava para prever era o vulto, era o momento em que o canal fosse viver depois da eleição do Bolsonaro. A partir de 2018, o canal realmente passou a ter uma outra forma de lidar. O presidente Bolsonaro passou a indicar o Terça Livre como uma referência, né? Ele fez uma lista e colocou lá: o Terça Livre é uma referência de informação. Se você é meu seguidor, busque informação pelo Terça Livre. O Alan dos Santos, ele teve acesso na posse do presidente a lugares onde nenhum outro veículo de comunicação chegou, nenhum outro jornalista. Ele tinha um crachá em que ele chegava em determinados lugares ali que eram exclusivos para ele. E a partir dali, o Terça Livre passou a ser realmente uma referência para os bolsonaristas. A coisa só começou a mudar mesmo a partir da CPI das fake news. Houve um racha, um quebra-pau entre o principal partido que apoiava o Bolsonaro. O Bolsonaro saiu, então, do PSL. Houve essa divisão dentro do próprio PSL. Alguns candidatos que tinham sido eleitos pelo PSL foram para outros partidos. Caso, por exemplo, do Alexandre Frota, que foi para o PSDB. Houve também uma movimentação por conta de outros ali dentro do PSL, mas eles permaneceram por lá. E aí, logo depois, foi criada essa CPI das fake news. Tiveram várias pessoas que foram investigadas nessa CPI, muitas delas foram, inclusive, fazer um depoimento lá no Congresso. O Alan dos Santos foi um desses que foi lá fazer um depoimento. Na ocasião, inclusive, ele foi confrontado com uma série de questões que ele nunca soube explicar. Inclusive, ele prometeu na CPI das fake news que ele iria apresentar todos os gastos do Terça Livre, que ele ia falar em detalhes a respeito desses gastos, e até hoje ele falou: eu vou abrir todas as contas, mas até hoje, meu amigo, meses e meses depois, ele não fez isso. Muito pelo contrário, né? Ele fugiu do país, acabou indo embora do país depois que um segundo golpe foi dado, que aí veio, né, o inquérito das fake news. Esse inquérito que era capitaneado, né, ainda a CPI continua, o inquérito das fake news continua também, esse inquérito que tem a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Era uma regra
dentro do Terça Livre, confrontar o STF. Eles sempre fizeram isso. E sempre trataram o STF de uma forma chula, xingavam os ministros, incentivavam realmente, né? Teve em julho do ano passado, eles chegaram a incentivar, na verdade em maio, né? Entre maio e junho do ano passado, eles chegaram a incentivar um ataque ao STF, aquele Oswaldo Eustáquio simulou um ataque à bomba ao STF, eles começaram a fazer uma série de vídeos incentivando as pessoas a fazerem manifestações na porta do STF para derrubar o STF. O Bolsonaro chegou a simular uma invasão ao STF. Houve um grupo de pessoas que foi lá visitar ele pegou as pessoas, foi visitar o STF de surpresa, numa situação que todo mundo ficou sem entender, mas era um ato midiático por parte do Bolsonaro, e tudo isso foi falado pelo Terça Livre de uma maneira completamente espetaculosa, né? Era uma coisa assim, era um acontecimento, era o auge do Terça Livre quando eles realmente falavam com o Brasil e com os bolsonaristas principalmente, de forma extremamente, eles sempre foram muito midiáticos, né? E eles sempre usavam essas questões do STF para ganhar audiência e para incentivar esse ódio ao STF. Naquela ocasião, inclusive, o próprio Alexandre de Moraes, ele acabou suspendendo uma série de perfis na internet. Ele chegou em maio, ele falou, olha, suspende, né? Falou para as redes sociais, Twitter e tudo mais, falou, vamos suspender temporariamente. Eles não aceitaram isso, ele reiterou o pedido e falou, olha, se vocês não, falou para as redes sociais, né? Twitter, Facebook, se vocês não suspenderem esses perfis aí, vai ser R$20 mil por cada perfil por dia. Aí, na ocasião, não só o Orlando Santos teve perfil suspenso, mas também o Roberto Jefferson, Luciano Hang, vários outros blogueiros bolsonaristas. Então foi um momento em que as coisas começaram a se fechar. Naquela ocasião, o Bolsonaro chegou inclusive a ficar quietinho por um período grande até, né? Desde quando ele entrou no governo, nesses mais de 2 anos, foi o período que ele ficou mais tempo sem falar com a mídia, sem visitar lá o cercadinho dos seus apoiadores, ficou quieto porque ele percebeu que a corda poderia arrebentar. Foi quando ele começou também a mudar a sua articulação na Câmara, e ele começou a se aproximar um pouco mais dos deputados, começou a colocar articuladores lá dentro, foi quando ele começou a se aproximar do Centrão. A gente está vendo hoje, né? A gente viu ontem a eleição daqueles candidatos que supostamente ele tá do lado, né? Imagino que mais pro lado do Lira. E a gente percebe que houve as mudanças dentro do governo justamente por conta desse acontecimento do inquérito das fake news. É bom lembrar que o presidente da CPI das fake news, o relator, o Ângelo Coronel, recebeu agora, 4 dias atrás, uma verba extra de 40 milhões para ele fazer uma brincadeirinha. Eu tenho aqui uma live que eu considero muito importante. Se você não acompanhou essa live, eu trago ali em detalhes quanto que eles ganham, como que eles se desenvolvem do ponto de vista da ação deles, o que aconteceu no inquérito das fake news, na CPI das fake news. Essa é uma live muito importante que vale a pena você acompanhar. Eu vou colocar o card aqui e eu também vou colocar para você um card sobre uma briga do Alan dos Santos com o Danilo Gentili, que aconteceu agora no começo do ano. Foi a última vez que o Alan dos Santos realmente começou a tomar as redes, em que ele chama o Danilo Gentili para uma briga mesmo, uma briga de quebra-pau. Você vai saber mais detalhes, eu vou colocar também o card aqui. Esses 2 vídeos, eu vou colocar no final desse vídeo aqui, também o link para você só clicar e você acompanhar tanto esse vídeo do Danilo Gentili quanto a live. Uma coisa importante para você entender sobre as redes sociais. Até há bem pouco tempo atrás, as redes sociais, elas liberavam tudo por aqui. Quando o assunto era política, eles liberavam 100%, porque na verdade isso trazia audiência e inclusive dinheiro, né? Se você pegar essas doações aí que recebia o Terça Livre em Superchat, 30% dessas doações vão direto para o Google, vão direto para o YouTube. O Superchat é 70-30. 70 vai para o criador de conteúdo, 30 para o Google. Então, a cada doação daquela de R$500, doação máxima, você pega lá numa live, dava R$10 mil, R$20 mil, R$3 mil, R$6 mil, e era para o bolso do Google. E tem muita gente que anuncia aqui no YouTube com R$200, com R$300. Então, era um bom negócio manter. Só que houve uma questão. Na Europa, houve uma movimentação por parte dos políticos
o Parlamento Europeu resolveu dar uma resposta a esses malucos que ficam aqui no YouTube, que ficam nas redes sociais, fazendo memes e criando situações, inventando histórias e criando fake news. E eles realmente começaram a se movimentar. Foi criado, então, a proposta do artigo 13, que inclusive foi aprovado em 2019. Esse artigo 13 foi aprovado, foi uma celeuma, uma situação complicada. O que o pessoal da Europa entendeu, e logicamente nos Estados Unidos, o próprio Facebook, durante muitas vezes a gente viu aí o Mark Zuckerberg tendo que responder juridicamente, exposto juridicamente e tudo mais. Por que os políticos e, de certa forma, os juristas também começaram a se movimentar contra as redes sociais? Porque era uma terra de ninguém. Qualquer um poderia chegar, falar um monte de besteira, manipular as pessoas, criar um monte de maluquice, que estava tudo certo, porque as redes sociais estavam ganhando com isso, para eles não fazia diferença nenhuma, o que interessava era realmente o dinheiro, mas em detrimento de uma situação terrível criada para a sociedade. Esses criadores de notícias falsas como o Terça Livre, eles são perniciosos. Tem inclusive aqui uma dancinha que você vê aqui o Orlando Santos junto com um dos outros lá do Terça Livre dançando, dizendo coronavírus é o... Eu não vou falar o palavrão, tá? Mas é o Carvalho. Coronavírus é o Carvalho, dançando e zombando. Nessa ocasião dizendo que o coronavírus não existia. Eles zombavam da existência do coronavírus, porque eles são bolsonaristas, mas também são olavistas, são olavetes. E o Olavo de Carvalho, na ocasião, dizia isso: olha, não existe coronavírus. Teve uma fase que o Olavo de Carvalho estava numa alucinação tão grande que ele falava: olha, não existe isso, não existe o que estava acontecendo, negando a existência. Depois disso, eles começaram a associar, por exemplo, a quem criticava a cloroquina, dizendo que seria o mesmo que condenar as pessoas a uma câmara de gás, quando existia na época, lá na Alemanha, naquele sujeito do bigodinho. Então, assim, o exagero dos caras era muito grande, sempre foi muito grande, e o tipo de informação que eles levam realmente muda, do ponto de vista do pensamento, muda atitudes das pessoas. As pessoas começam a falar: não existe coronavírus, então vamos nos entregar à morte. Então a responsabilidade era muito grande. Nesse sentido, o Parlamento Europeu, ao aprovar a lei, porque na verdade esse artigo 13 ele fala sobre leis de copyright, só que são leis que acabam inviabilizando a própria existência do YouTube, porque a forma com que são feitos os vídeos aqui, você está vendo aqui um livro aqui, 2666 aqui, né? Um livro que eu gosto muito. Somente essa imagem aqui já poderia fazer com que esse vídeo não entrasse no ar, porque os direitos autorais, o YouTube poderia ser processado, não eu, Clayson. O YouTube pode ser processado por conta de uma imagem como essa daqui. Então é algo insano. Então, de certa forma, o Parlamento Europeu descobriu que poderia ter uma brecha nessa situação. Falou: opa, peraí, a gente pode de alguma forma criar condições para que as coisas fiquem mais complicadas para a existência deles. E foi somente a partir dessas iniciativas reiteradas por parte dos políticos que as redes sociais começaram a ficar um pouco mais espertas e começaram a tomar uma série de providências. O que aconteceu com o Terça Livre para que os canais deles, os dois canais, pudessem ser retirados do ar? Primeiro, eles romperam com uma regra criada pelo YouTube, que eles deram inclusive um nome, que é a política de integridade da eleição presidencial. Ou seja, o YouTube não aceita que você utilize de notícias falsas para você romper com a democracia americana. O que aconteceu com o Terça Livre? Ele já tinha recebido 2 strikes. Quando você recebe 2 strikes, o terceiro é chão, cara. Você não pode receber 3 strikes aqui. E eles já tinham recebido esses strikes porque eles estavam reiterando na mentira. Eles estavam reiterando nas notícias falsas. Nesse caso, o YouTube deixa bem claro: olha, você não pode dizer que teve voto de pessoas mortas na eleição. Você não pode dizer que tinham, por exemplo, falhas nas urnas, nas máquinas de votação. Você não pode dizer que teve problema com votos dos Correios. Você não pode falar, por exemplo, que teve cédulas falsas, simplesmente porque isso é mentira. Houve uma série de investigações a respeito e nenhuma delas chegou a essa conclusão.
Então eles estão inventando isso, é uma invenção. E se você quer realmente dizer que, olha, teve células fraudadas, então você tem que mostrar, você tem que provar, você tem que mostrar a verdade dos fatos. E eles não mostraram, nunca houve uma prova disso. Então está só na mentira. Uma outra questão importante aqui no YouTube, e que aconteceu também com o Terça Livre, que foi motivo de notificação, é você incentivar organizações criminosas violentas. O Terça Livre fez isso inúmeras vezes. Essas organizações criminosas violentas, elas não podem ter uma voz dentro das redes sociais porque elas provocam morte. Elas provocam o colapso social. Então é óbvio que o YouTube tem uma obrigação de notificar as pessoas que incentivam essas organizações criminosas. Nos Estados Unidos é chamado de terrorismo, e a gente sabe que incentivar essas organizações criminosas é um erro para a sociedade. Então a gente não pode ir contra o YouTube por ter essas regras. E essas regras, elas servem para todos. Então quando eles falam que são censurados, que existe um ataque à direita, que há uma perseguição à direita, eles estão mentindo. É muito importante que você saiba disso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido isso para você. Sempre que você ouvir alguém falando, o Terça Livre foi censurado, o YouTube está perseguindo a direita, entenda que isto é uma mentira. O Terça Livre fez por onde? Ele incentivou ações de organizações criminosas violentas, ele falou reiteradas vezes sobre notícias falsas a respeito das eleições. O próprio Alan dos Santos é um cara que foi notificado pelo Twitter, então, talvez um dos responsáveis pelo o Twitter ter retirado a conta do Trump justamente por insistir nesse tipo de narrativa. Então não tem história de que Sleep Giant é responsável, coisas assim. Quem tirou o Terça Livre do YouTube foi o Terça Livre. Foram as ações do próprio Terça Livre que foram contra as diretrizes. E são essas ações que eu estou falando aqui para você, dentre outras. Eles têm, inclusive, ações de copyright lá que eles não respeitaram e foram indicados também com relação a isso. Não é só isso. Além dessa postura de sempre mentir, de sempre inventar histórias. Espero que eu tenha esclarecido para você em detalhes o que realmente aconteceu. Também espero que você dê o joinha no vídeo. Se você não puder compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais suas e mostrar para as pessoas que ficam falando besteiras a respeito do Terça Livre, dizendo que foram censurados, que é perseguição à direita, o simples fato de você se inscrever no canal ajuda muito o nosso trabalho. Nós estamos com uma meta em 2021 para chegar aos 200 mil inscritos aqui no canal. Então você pode nos ajudar ativando o sininho e também sendo membro do canal. Se inscreva e seja membro. A partir de R$ 2,99 você já pode ser membro aqui do canal. E o que você pensa a respeito disso tudo? Escreva o seu comentário aqui. Eu quero saber o que você pensa a respeito de comunidades, a respeito de páginas, de sites e de canais que acabam cometendo crimes divulgando notícias falsas na internet. Agora o seu comentário.